amigo, vai uma dica. Ari traz para nós o prolongamento de uma treta. É isso, Ari? Novos episódios e desdobramentos dessa briga no seio evangélico. Damares, a senadora Damares Alves, fala que o pastor Silas Malafaia está endemoniado e que ele não pode intimidar uma senadora. O pastor chamou a parlamentar de leviana linguaruda. Bem, vamos fazer rapidamente uma linha do tempo aqui. Primeiro, a senadora concedeu uma entrevista e disse, olha, na CPMI do INSS, o que nós verificamos? Que há igrejas envolvidas nas maracutaias. Grandes igrejas e grandes pastores. Grandes igrejas e grandes pastores. E esses grandes pastores entraram em contato com os integrantes da comissão e pediram o seguinte, olha, não vamos trazer isso a público, isso à tona, porque isso vai entristecer os fiéis evangélicos. Eles têm uma imagem tão positiva dos pastores, aí vem aí com esse choque de realidade, o pastor desviou dinheiro, o pastor foi beneficiado com o dinheiro dos aposentados, vai ser ruim para a imagem do pastor. Para que ela disse isso à imprensa? O pastor Silas Malafaia saiu-se com um vídeo que a gente mostrou, tem aí ele de novo, tem, né? Tem aí, Ari, vamos ver o que falou o Silas? Como é que é? Uma questão gravíssima dessa, uma acusação desse nível, e a senhora não dá os nomes dos grandes líderes evangélicos e das grandes igrejas que estão envolvidas na falcatrua da roubalheira dos aposentados do INSS? Ou a senhora dá os nomes, ou a senhora é uma leviana linguaruda? A acusação é grave e séria, e dá o nome também de que líderes pediram para a senhora calar a boca. Se já não bastasse, Satanás. Sendo que a senadora divulgou, sim, e aliás, não foi ela que divulgou. Isso é do domínio público, é uma informação de interesse público que está para qualquer brasileiro acessar a lista de pastores e igrejas que são alvos de investigação pela CPMI. A gente, inclusive, mostrou algumas delas. E aí, agora a senadora reagiu dizendo, e ela tem razão, que ela é uma senadora da República, merece respeito, que ela não pode ser atacada, e dizendo que ele está com o diabo no corpo. Qual é a frase dela? Vamos ver o que falou a senadora Damares. Na tréplica, né? Isso, na tréplica. Ele está endemoniado. Não pode intimidar uma senadora. Não pode. Agora, há uma explicação para isso, porque nada acontece por acaso. O Silas Malafaia, que é uma liderança forte no meio evangélico no Rio de Janeiro, tem perdido rebanho. Outras lideranças evangélicas mais novas têm avançado sobre o território dele. Para não perder protagonismo, centralidade, ele tem esticado as cordas em várias direções. Tudo por trás de não perder relevância, centralidade no meio evangélico. Já a Damares está bem, caminha bem no meio evangélico, sobretudo no norte do Brasil. Agora, entre os evangélicos, chamar de endemoniado é muito forte, Alessio. Expressão utilizada como pastor, né, Amadeu? A gente costuma, inclusive, comentar aqui que o pastor Silas Malafaia tem deixado, por muitas vezes, em várias declarações isso fica claro, a função de pastor e passou a ser ali um ator político, mais político do que pastor. Eu acho que a senadora Damares, ela se refere mais à condição de político Silas Malafaia, até mesmo do que pastor, até porque a gente sabe que, apesar de, como a Ari destacou, ele ter perdido um pouco dessa relevância nos últimos meses, talvez últimos anos, mas ele ainda é uma das principais figuras evangélicas do país, quer queira, quer não. Ele ainda tem um grande rebanho que o segue, que o respeita, que considera as declarações, inclusive políticas dele. Porque hoje há muito esse atrelamento, né, da questão da religião com a política, e o pastor Silas Malafaia é um grande exemplo disso. Eu acho que essa rixa, Amadeu, fica ainda mais triste porque envolve ali duas representações nacionais evangélicas, não tratando propriamente da religião, mas a questão mesmo das pessoas que dizem ali em nome da fé, dizem estar ali em defesa dos bons costumes, dos bons valores, e aí acabam protagonizando uma cena como essa, de uma discussão que chega aí a chamar outra pessoa de endemoniada. Acaba sendo a treta de dois ativistas políticos, sim, e não de dois líderes evangélicos. Exato. Eu me sinto na obrigação de me dirigir ao pastor Silas. Por quê? Essa situação não está boa, não está legal. Amigo não é aquele que fica só, desculpa o termo que eu vou usar, puxando o saco. Mas o amigo é aquele que alerta a gente das nossas falhas e dos nossos erros.
E eu estou lhe alertando, o irmão está, me desculpe, mas dessa vez o irmão está errado. Não é o caminho. Agora, como é que está certo isso? Eu vou lhe alertar. Você está ofendendo ao corpo de Cristo. Você está ofendendo dezenas e milhares, centenas de irmãos. Alguém tem que lhe dizer que está na hora de parar, Silas. Está na hora de você se recordar do texto bíblico que diz assim: deixando as coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. E é isso que está precisando. Alguém que te alerte, meu irmão. Então eu falo isso em nome de centenas de milhares e quem sabe de milhões de irmãos e de pessoas que não estão mais aceitando esse erro seu. Que Deus, agora digo eu, que Deus tenha misericórdia de vocês, Silas, se continuar fazendo isso, porque esse não é o caminho, tá? De um líder, de um apóstolo, de um profeta de Deus que é como você é. Deixe sua voz ser uma voz para libertar o Brasil dessa tirania que está se aplicando aí. E deixe a sua voz ser a voz para edificar o corpo de Cristo. Esse é o meu pedido a vocês, Silas. A vocês, irmãos, de todo o Brasil, que estão passando um momento triste e desafiante. Venho aqui me dirigir a esta situação lamentável. Primeiramente, quero dizer que eu sou amigo, eu tenho sido amigo do Silas por mais de 40 anos. Inclusive, tenho a maior admiração por ele como líder, como um pastor, como um homem de coragem, como um profeta de Deus muitas vezes, e como um homem que destemido, nunca teve medo de nada. Me lembro quantas vezes, há cerca de 30 e poucos anos atrás, quando eu ia para o Rio de Janeiro, o Silas vinha com seu Fiat assim, me buscar no aeroporto, e um pastor estava me lembrando isso esses dias. E fizemos muitos projetos juntos. Inclusive, tenho um respeito e gratidão porque a Bíblia, mais importante que o ministério dele lançou, eu que levei para o Brasil. E na página inicial ainda está lá o agradecimento dele para mim. Então, nós temos um relacionamento de anos. Mas eu me sinto na obrigação de me dirigir ao pastor Silas. Porque essa situação não está boa, não está legal. Veja bem, eu observei todo esse bate-boca para aqui e para lá. Mas a Bíblia fala assim: quem vendo o inimigo, o deixa ir por bom caminho. E o pastor Silas é um grande estrategista. Ele fez aquele evento fantástico lá na Paulista há uns meses atrás. E agora novamente de maneira de muito sucesso. Porém, por causa de uma pequena falha, uma bobagem, ele esqueceu o inimigo em comum, que é o que ele chama o ditador da toga. E aí eu comecei a meditar no que a Bíblia diz, o que Jesus Cristo disse. Jesus disse em Mateus 28, vinde a mim o que estás cansados e oprimido, eu vos aliviarei, vai um pouco mais antes ele diz a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pastor Silas, eu lhe respeito como líder, como pastor, mas me perdoe, meu irmão. Desta vez você está errado. Você não está aplicando o que Jesus ensinou, de ser manso e humilde de coração. Então, pastor Silas, não está havendo sinal de mansidão da sua parte. Não está havendo sinal de um bom coração. Vamos mais um pouco. A Bíblia fala que um reino dividido não pode prosperar. E qual o reino dividido? É o reino de Cristo, de qual todos nós somos partes. E a Bíblia fala que aquele que confessar Jesus como Senhor é o quê? Isso não é o caminho, pastor. E eu me dirijo a você porque é muito triste o que está acontecendo.